Olá pessoal, tudo bem por aí? Então, o verão agora já está perto de começar e as cores começam a fazer parte do nosso dia a dia, né? Então, para isso, para essa aula de hoje, eu escolhi esta combinação de cores para fazer uma blusa bem colorida, bem vibrante para o nosso verão que está se aproximando. Aí na foto vocês vão ver com maiores detalhes como eu fiz essa blusa. O vídeo está bem completinho. E eu espero que vocês façam e que gostem. E não esqueçam de me marcar e compartilhar para que a gente possa ver o trabalho de vocês prontinho também. Então, vamos lá, vamos trabalhar. Olá pessoal! E hoje vamos ter uma aula aqui bem colorida. Olha só o trabalho que eu fiz para mostrar para vocês nesta aula de hoje. E para isso, tchananana, usaremos 5 cores do fio Anne. Vocês sabiam que a gente pode fazer muitas combinações com diversas cores e criar o seu próprio fio? Pois é, olha aí, ó. A gente tem imensas possibilidades de trabalhar do jeito que a gente quer. Só escolher. Muita gente não gosta de trabalhar com o fio fino, mas curte a cor, a textura. Então, vamos lá. A gente mistura vários cabos do fio e aproveita para fazer uma peça exclusiva. Porque por mais que te copiem, nunca vai ficar igual. E para esta peça de hoje, eu estou utilizando a Anne Neon, cor 1779, a rosa, cor 3839, o laranja 4445, um tom violeta 6567 e o tom azul 6823, todos Anne 500, tá? E uma agulha de tricô, circular como sempre aqui para não bater na mesa e não fazer barulho, número 8, tá? 8 milímetros. Se vocês acharem que o ponto tá apertado, vocês mudam o tamanho da agulha, ou se tá muito frouxo, a mesma forma. Nunca esquecendo da nossa famosa amostra para saber certinho a quantidade de pontos, tá, gente? Porque eu não trabalho com tabela de medidas, eu trabalho com medida de cada pessoa. E essa blusa de hoje eu tô fazendo com um tamanho P, que é a da minha filha mais nova. Então, vamos trabalhar? Bom, então, pra gente trabalhar com esses 5 cabos, a gente tem algumas possibilidades. Uma delas é puxar todos os fios, né? Abrir todos os novelinhos e juntar os fios e ir trabalhando, ou colocar cada novelo num pote ou numa sacola, ou fazer um novelo grande, né? A gente fazer um enovelamento. São 500 metros, o braço aqui não tá curtindo fazer tantos movimentos. Então, eu preferi trabalhar assim e tem dado certo, tá? O que que eu tenho que cuidar? Para que um fio não fique mais curto que o outro. Então, de vez em quando, a gente passa a mão para eles se ajustarem. Aqui, nesse tamanho P, eu vou colocar 42 pontos para fazer essa blusa. Então, para colocarmos os pontos na agulha, vamos fazer da seguinte forma. Eu vou enrolar 12 vezes aqui na agulha o meu fio. 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Esse tanto de fio, eu considero para colocar 10 pontos na agulha. Então, vai ser 4 vezes que eu preciso colocar os 40 pontos. E mais um pouquinho, porque eu vou colocar 42, porque eu faço ponto de borda, né? Então, aqui eu tenho para 40 e boto mais um pedaço assim, uns 10 centímetros, certo? E vamos colocar os pontos na agulha. Então, a parte curta do meu fio fica sempre em direção ao meu pé, tá? Pra trás do meu trabalho. E eu vou fazer os meus 42 pontos. Eu não sei como vocês colocam, mas eu venho aqui, dedão, lá em cima e embaixo, certo? E aqui eu vou colocar os 42. Cuidem, porque como a gente tá com bastante fios, né? A gente tá com 5 cabos aqui, para não ficar soltando um dos fios, porque depois para arrumar é bem complicado. Eu vou botar os pontos aqui e volto pra gente começar a trabalhar. Coloquei aqui, ó, os 42 pontos e olha o que sobrou de fio, ó.
fazendo a minha medida, certo? Então, eu vou dar um nozinho aqui. E vamos começar a trabalhar. Eu vou fazer uma carreira em ponto meia e uma carreira em ponto tricô para fazer o início do trabalho, tá? Então, meia, normal, como a gente trabalha. E depois, uma carreira em tricô. Eu vou fazer aqui essas duas carreirinhas e eu volto pra gente começar a fazer uma carreira de ponto em tricô peruano, pra dar um charme a mais nesse colorido. Então, aqui, feitas nossas duas primeiras carreiras, olha só que lindo que fica, gente. Olha a torção, ó, nem os pontos não se repetem nas cores, ó. Em alguns pontos ficam mais verde, em outros mais lilás, no outro mais rosa, no outro mais laranja. Então, é isso que dá o diferencial desse trabalho da gente fazer com... Ó, eu tô aqui com meus 5 fios, ó, pra vocês verem, ó. Um aqui já tá mais compridinho, então, a gente tem que passar a mão, tá? Pra que eles vão pro lugar e não se solte. Às vezes, tem um que fica um pouquinho mais saliente, que nem eu digo, e isso não pode acontecer, tá? A gente tem que trabalhar com eles todos no mesmo tamanho. E agora, a gente vai fazer uma carreira do ponto peruano. Pra quem não sabe fazer ponto peruano, ele é super fácil. Eu tenho um vídeo aqui no canal só ensinando a fazer o ponto peruano. Então, aqui, eu vou fazer o meu ponto de borda, que pra quem não me conhece ainda, eu trabalho sempre com ponto de borda, que é fazer o primeiro ponto e passar o último ponto sem fazer, tá? Então, eu fiz o meu ponto de borda. 2 laçadas na agulha. Façam bem frouxinho, porque depois na hora de puxar ele fica mais difícil. E o meu ponto meia e 2 laçadas na agulha. De novo, o meu ponto meia. Ó, já saiu um aqui de novo. E 2 laçadas na agulha. Isso eu vou fazer até o final da carreira. Esse ponto peruano que eu faço aqui, ele é múltiplo de 5, tá? Então, se vocês quiserem fazer múltiplo de 3, ele tem que ser múltiplo ímpar sempre. Só isso para dar certo. Não pode ser par. Vocês podem fazer múltiplo de algum outro número, se vocês se sentirem mais confortáveis, tá? Eu vou fazer aqui com 5. Então, toda a minha carreira, o ponto e 2 laçadas. Sempre, sempre 2 laçadas. Tentem deixar, ó, que ele pelo menos corra na agulha, pra não ficar difícil de tirar na próxima carreira, que é a carreira que a gente vai montar o peruano. Se a linha for muito fininha, vocês quiserem fazer um espaço maior, vocês podem até colocar 3 laçadas, tá? Ele vai ficar bem espaçado daí. Ó, e vamos lá, até o finalzinho da carreira. Eu vou terminar aqui e volto pra gente fazer a próxima carreira. E agora, cheguei no último ponto. Faço as 2 laçadas antes dele, tá? Boto o fio em direção ao meu corpo, ou seja, pra frente do meu trabalho, e passo o fio, o ponto sem fazer, pra fazer o meu ponto de borda. Vou virar meu tricô, e agora, eu vou fazer o primeiro ponto em borda, que é como eu faço sempre, e vou puxar com as laçadas. Então, ele vai ficar um ponto alto, tá? Porque ele vai equivaler a 2 carreiras. Agora, eu venho, pego o ponto e derrubo as laçadas. 1, só pega, tá, gente? Não trabalha. 2, 3, 4 e 5. Ó, estica. A altura que ele ficou aqui, ó. Ficou bem comprido, né? Boto esses 5 pontos de volta aqui na agulha. Cuidado pra não perder os fios. Venho aqui. Aí, sim, pego o meu fio, ó, cuidado também para não fazer o que eu fiz agora, ó, puxar o ponto, tem que deixar ele lá soltinho. E venho, abraço 5 pontos, passo a minha agulha por dentro e puxo, fazendo uma laçadinha por dentro, uma laçada por fora. De novo, uma laçada por dentro, uma laçada por fora e mais uma laçada por dentro. Então, eu tenho 5 pontos de novo. Se eu derrubei 5, eu tenho que fazer 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pontos.
Vamos novamente. Pego o ponto, derrubo as laçadas. Só pego 2, 3, 4 e 5. Derrubei as laçadas, estico. Ó, ficou alto, tenho 5, coloco ali dentro e venho, passo uma laçada por dentro, uma laçada por fora. Laçada por dentro, a laçada por fora e a laçada por dentro. E olha só como ele ficou, muito lindo, né? Eu fiz esse ponto aqui porque eu achei que o efeito ia ficar muito lindo. E eu vou fazer mais uma vez com vocês, para vocês verem bem certinho como faz, tá? Uma. Vou empurrar o ponto aqui, ó, viu? Eu falei pra vocês não apertarem e acabei apertando. 2, 3, 4. Não tá passando a mão toda. E o 5, ó. Fiz o 5. Dentro do 5, uma laçada por dentro, uma laçada por fora. A laçada por dentro e a laçada por fora e a última laçada por dentro. Então, 5 de novo. Ó, esse aqui é o lado avesso e aqui é o lado direito do meu trabalho. Eu vou fazer aqui a carreira e aí eu volto pra gente dar continuidade. Então, aqui, ó, terminei a carreira do tricô peruano. E ele ficou com 8 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembram que eu falei que ele é múltiplo de 5, né? Então, 5 vezes 8, 40, mais os meus 2 pontos de borda. Esse ponto, não é todo mundo que acha fácil. Se vocês não quiserem fazer, vamos todos de ponto malha sem problema nenhum. E se quiserem repetir mais acima para dar um outro diferencial, eu acho que também fica super bom. Uma das coisas que é legal é que esse ponto é rápido, né? E ele equivale aqui a umas 4 carreiras de altura, então é super rápido para tricotar também. Eu vou agora continuar o trabalho fazendo o ponto malha, ou seja, um lado todo em meia, tá? Então, cuidem aqui para pegar ponto por ponto, ó, ponto por ponto. Todo em meia. E o outro lado, depois, todo em tricô, ó. Já tem um fiozinho aqui de novo, se salientando. Então, vamos lá. Aqui. Gente, as variações, se vocês chegarem numa loja, vocês vão ver, no armarinho, vocês vão ver a quantidade de montagens de combinações que vocês vão poder fazer e que vai ficar lindo, né? Muito lindo mesmo. Então, a gente, às vezes, eu pelo menos tenho muito medo das combinações, de achar que não vai ficar legal. E agora, eu resolvi testar, né, pra ver o que iria acontecer. E eu gostei. Então, assim, a teste, a gente só testa, né, só sabe se fica bom fazendo. Não tem outra forma. Então, vamos colocar aquele medo de lado, né, e usar a nossa criatividade para trabalhar. Porque é uma peça única, para quem faz para vender, vai vender peças maravilhosas. Essa mesma combinação, vocês já pensaram em fazer saída de praia, em fazer uma bolsa de praia, quer dizer, existem inúmeras possibilidades de se trabalhar com essa mistura de fios para fazer peças também, né? Então, super vale a pena investir na mistura de fios. E vocês podem misturar fios de texturas diferentes também, né? Então, para quem gosta de um brilho, bota mais um brilho, bota um fio de viscose, aí vai da criatividade de cada uma de vocês. Então, eu vou trabalhar em ponto meia de um lado
e tricô de outro até atingir 25 centímetros, tá? Para fazer as costas, até eu atingir 25 centímetros. Ela fica uma blusinha mais curta, mais verão. Se vocês quiserem mais comprida, trabalhem mais centímetros, né? Mais carreiras, que daí vai ficar mais compridinha. Aqui com 42, ela dá para um tamanho P, e eu tinha começado com 62, mas daí eu achei um pouco grande, dá no G. Como eu queria fazer uma peça mais rápida, mais pequenininha, né? E eu acredito também que para fazer um G, um novelo de cada cor não seja o suficiente. Então, o que a gente pode fazer é ou trabalhar com mais cores e uma agulha mais grossa, né? Para render um pouco mais. Olha só, eu estou apaixonada nesse trabalho. Então, eu vou fazer aqui até chegar aos 25 centímetros de ponto malha. E aí, depois, a gente volta aqui para dar continuidade, certo? Chegamos aqui, então, na altura que eu falei pra vocês, tá? Nos 25 centímetros. E agora, a gente vai trabalhar como? As costas, ela vai ser bem mais cavada. Então, por isso, os 25 centímetros. E agora, a gente vai trabalhar metade e depois a outra metade. Então, eu tenho 42, eu vou fazer 21 pontos e vou trabalhar por esses 21 pontos por mais 20 centímetros, tá? Então, eu só trabalho esses 21. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e o 21 eu vou usar como borda, tá? Que eu gosto daquele acabamento. Então, eu passo pra cá, viro o meu trabalho. E vou fazer o meu primeiro ponto em borda e o resto da minha carreira em tricô. Então, trabalho só esses 21, tá, pessoal? Metade da quantidade de pontos para formar o meu decote, que nas costas é mais profundo. Então, vou mostrar aqui para vocês como fica, para vocês entenderem, e vou seguir fazendo, e depois mostro como ficou. Então, 21. Cuidem aqui, ó, para vir somente até este espaço aqui, ó. Então, só os 21. Ó, já começou a dividir aqui o meu espaço, certo? E, como a mágica do vídeo, aqui, deixa eu abrir para vocês verem. Ó, vou mostrar um lado. Já está pronto. Vamos virar assim para ficar mais fácil, ó. Então, aqui. E aqui eu fiz, vamos pegar a fita, por 21 centímetros, tá? Ela tá no total de 45 centímetros. Quando vocês forem medir, deem uma esticada aqui, ó, porque ela retrai um pouco. Então, estiquem essa parte do ponto peruano para dar a medida certa. Outra coisa, não façam muito comprida, porque como a gente tem 6 cabos aqui, ela é um pouquinho mais pesada. E com o uso, ela acaba cedendo e acaba ficando comprida demais. Então, a gente faz sempre um pouquinho mais curta para ficar do tamanho ideal. Feito nesse primeiro lado, eu vou fazer também o segundo lado. E assim, eu vou ter o meu decote das costas, tá? Então, ela vai tá bem abertinha pra ficar como eu quero. Depois, a gente vai colocar uma firulinha aqui pra ficar bonito. E agora, a gente vai fazer a parte da frente. O início é igual, as medidas vão mudar e eu já venho mostrar pra vocês.
Cheguei aqui, então, nos 30 centímetros. Vou mostrar assim pra vocês, pra ficar mais fácil. E agora, eu vou dividir, né? Vou trabalhar aqui 21 pontos por 12 carreiras, tá? 12 carreiras eu vou fazer, porque daí a gente vai fazer mais uma repetição lá em cima do ponto peruano. Então, eu fiz aqui, ó, as 12 carreiras. E agora, eu vou fazer uma carreira do tricô peruano, tá? E aí, vocês podem estar se perguntando, Lisandra, nós temos 21 pontos, 2 são borda. Como é que a gente vai fazer esse cálculo? Eu já vou mostrar pra vocês que a gente pode fazer de outras formas também. Então, ponto de borda, as laçadas, tá? Então, essa carreira, assim. Uma outra coisa que eu vi agora que faz uma diferença é o tipo de agulha aqui para pegar o material da agulha. Na carreira de fazer as laçadas aqui, a gente pode usar uma agulha de metal ou uma agulha plástica que ela corre melhor, tá? Como as minhas circulares são todas de madeira, não existe essa possibilidade para fazer aqui para vocês verem. E eu até não gosto muito da agulha de metal, mas para quem gosta e tem, ela vai ser bem melhor de fazer o peruano aqui, porque ele vai escorregar mais fácil o ponto, né? Correndo a agulha. Então, aqui toda a nossa carreirinha de ponto meia com as 2 laçadas, que vão ser poucas, né? Então, como é que vocês fariam? Pensem aí. Vamos ver se vocês vão ter a mesma solução que eu tenho para esta colocação de ponto peruano aqui numa parte que não temos número par. Número par, não, número ímpar múltiplo de 5 ou de 3. Porque seria uma saída também, né? Então, eu venho aqui e coloco o meu último ponto. Então, agora, o que que eu vou fazer? Vamos fazer o peruano. E eu vou fazer o primeiro ponto de borda e derrubar as laçadas, e vou fazer mais um ponto tricô. Então, aqui eu fechei 2, tá? E o que que vai acontecer? Eu vou deixar só 3 vezes o ponto peruano, que vai ser múltiplo de 15, né? Eu vou fazer aqui mais um ainda, ó, mais um meia, tá? Pra fechar. São 15 para 21 são 6. Então, a borda e mais 2 pontos, ó. Mais 2 pontos. Então, vou fazer o meu segundo ponto, derrubar as laçadas e esticar. Esse meu primeiro aqui eu encurtei sem querer, vamos puxar o fio, tá? Agora, vamos lá. Pega o ponto sem trabalhar, certo? Não esqueçam. Porque isso aqui faz toda a diferença. 3. Agora, são pouquinhos, é mais fácil. 4 e 5. Então, estiquei, venho aqui e faço os 5 pontos de novo, ó. 2, 3, 4 e 5. E vou repetir mais 2 vezes, tá? E aí, eu volto aqui pra gente ver como tá ficando. Olhem só como ficou uma carreira bem grande fazendo o ponto do tricô peruano. Aqui, ó, no início, 2 pontos meia, e aqui também, 2 pontos meias. E 3 vezes, ó, o ponto peruano. Isso aqui me deu uma altura de 4 centímetros, tá? 4 centímetros aqui nesta carreira. Agora, a gente simplesmente segue com o ponto malha até chegar à mesma altura das costas, que são os 45 centímetros, certo? Eu vou seguir aqui e aí eu mostro pra vocês como ficou pronto este lado da blusa. Então, aqui ficou pronto o lado esquerdo da blusa, da frente, né? Depois da carreira de tricô peruano, eu fiz mais 6 carreiras, tá? Ida e volta em meia, né? Vai em meia e volta em tricô, fechou 6 carreiras, e aí eu arrematei. Agora, eu vou repetir o mesmo processo do outro lado, e aí eu volto aqui pra fazer os acabamentos com vocês.
Pois bem, estamos então com a parte da frente da blusa prontinha, ó. Depois daquela carreira do ponto peruano, eu fiz mais 6 carreirinhas e arrematei os pontos nos dois lados. Agora, eu vou fazer a costura dos ombros. Já já eu volto aqui para mostrar para vocês como fazer. Para fazer a costura, eu faço sempre pelo lado direito do meu trabalho, tá? Então, eu coloco avesso com avesso, um em cima do outro, ajeito aqui as partes e passei aqui, ó, numa agulha com um buraco bem grande, os fios todos aqui. E aqui eu vou começar a fazer minha costura. Vou passar pro outro lado aqui a agulha, onde eu fiz o meu nozinho do acabamento. E aqui eu uso estes pontos que eu arrematei, mas não é pegando o ponto, tá? É abaixo do ponto. Eu tenho que passar abaixo deste ponto e sair abaixo do outro. Então, eu venho neste espaço aqui, ó. Cuidado aqui no início, que o fio tá mais comprido, né? E depois eu venho aqui, ó, este pontinho e saio no outro. Aqui a gente vai ajustando com a mão, volto aonde eu saí antes e saio atrás do outro ponto da carreira. Sempre pego aqui, ó, atravesso o meu pontinho aqui, ó. Tá, ó? Então, peguei o ponto inteiro. E assim, eu venho fazendo. Sai aqui no lado. Assim, não aparece a costura. Para quem faz o grafting, a costura aquela sem arrematar, também pode ser feita, né? Só que tem que ter bastante cuidado, porque a gente tá com vários fios aqui. Então, ela vai ficar... Tem que ter bastante cuidado para não se perder nenhum dos fiozinhos no meio do caminho. E assim, eu vou até o final. Sempre cuidando aonde vai pegar, para que fique uma costura bem bonita, né? Porque o acabamento do trabalho, gente, é tudo. O acabamento tem que ser muito bem feito. Se vocês optarem por costurar com um fiozinho só, também dá, sem problema nenhum. Porque não vai aparecer. Ó, então, tem que ficar assim, ó. E aí, a gente dá aquela ajustada no fio aqui, para que não apareça a nossa costura. Eu vou terminar aqui e vou fazer o outro, já mostro pra vocês como ficou a costura dos ombros, tá? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueça de curtir, comentar e compartilhar para que seus amigos também possam ver e aprender essa peça. E qualquer dúvida, estou à sua disposição. É só me mandar mensagem que eu respondo a todos, certo? Então, até uma próxima. Um beijo. Por hoje é só. Tchau!